crer ou se converter. O Espírito Santo não converte ninguém, ele convence. Quem tem que se converter é quem ouve a mensagem do Evangelho. Olha o que Paulo pregando, ele diz aos irmãos, diante de uma pergunta que os irmãos fazem a Pedro, aliás. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 37 e o 38. Escuta aí, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Olha o que Pedro disse depois de uma pergunta que os irmãos fizeram a ele, os judeus, diante de um sermão, diante de uma pregação que Pedro estava pregando lá em Jerusalém. Olha o que diz o texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e o 38 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Irmãos, o que faremos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, Pedro pregando o Evangelho. Pedro não estava ali com argumento para fazer ninguém, tentar convencer ninguém. Pedro estava pregando o Evangelho. Pedro estava com o compromisso de levar o povo ao conhecimento da verdade do Evangelho. Ele não estava ali com sermão melancólico para atrair alguém. Ele não estava criando nenhuma atração, nenhum sobrenatural, nenhum misticismo para convencer o povo. Ele estava apenas pregando a mensagem do Evangelho. E ele pregando, falando de Jesus. Porque a mensagem do Evangelho é condenar, é mostrar ao homem a sua miséria e condenação e levar o homem ao conhecimento de Cristo para a sua salvação. E quando Pedro começa a mostrar isso, aí eles entristeceram no coração. Eles tiveram a vontade, eles tiveram a curiosidade, eles tiveram interesse. Isso tem que vir do próprio homem. O Espírito Santo, ele convence, ele não converte. E diz o texto que quando eles creram, eles ouviram, eles perguntaram aos apóstolos: Irmãos, o que nós devemos fazer? Escute o que Pedro diz. Pedro não diz a ele: Olha, vá para a igreja, viu? Comece a viver lá o ritual. Comece a ser praticante, devoto, comece a ir para os cultos, comece a fazer os trabalhos da igreja, que você vai ser salvo. Não, Pedro não disse isso. Eles perguntam: Irmãos, o que devemos fazer para que sejamos salvos? Pedro diz: Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos. Primeira coisa, se arrependa. A mensagem do Evangelho é essa. Não é convidar ninguém a vir para a igreja para alcançar bênção, vitória, casa, carro. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se da sua forma de pensar, de agir, de andar, de entender, de se conduzir, porque está contrário à vontade de Deus. Se arrependa e creia na verdade que é o Evangelho. Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Pedro não está dizendo vá para a igreja, viu? E seja batizado lá para ser membro da igreja, não. Esse batismo aqui não é o batismo da água dentro da igreja. Esse batismo daqui é o batismo que Jesus dá ao homem para o perdão de pecados quando ele se arrepende. É com o arrependimento que o homem recebe o batismo para o perdão do pecado. E batismo para o perdão de pecados só quem dá é Cristo, não é a igreja. O batismo na água da igreja é uma coisa simbólica que prende você ao sistema e faz de você negócio, propriedade do sistema em que você se batizou e é membro, onde você fica exclusivo ali, retido ali, como propriedade daquele ministério. Esse batismo é vã. Esse batismo aí não leva ninguém a Deus, nem a perdão de pecado. O batismo que Pedro está dizendo aqui, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, é o batismo para o perdão de pecado, quando o homem se arrepende. É o batismo que Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse batismo aqui não é o nas águas dentro da igreja, porque tem muitos pastores que pregam que o homem só é salvo se for batizado nas águas dentro da igreja, para ser propriedade daquele ministério. Isso é um herege, meu irmão.
pode ser o maior sábio deste mundo. Tem um pastor aí muito famoso, João Henrique Palharim, é um homem muito conhecedor, muito inteligente, muito sábio, mas essa mensagem dele é anátema, porque Jesus não ensinou isso a ninguém. Isso quem ensina é ele. Ele usa da sabedoria dele para tentar justificar que isso é de Deus. Não é. Deus, Jesus, não orientou a ninguém. Salvação não é por meio de batismo de água de igreja alguma. Salvação não é por guardar sábado. Salvação não é por caridade nem por obra alguma. A salvação, o único meio exclusivo é pelo sacrifício de Cristo. É Jesus quem nos garante, porque a salvação não é o homem que adquire. A salvação ela é garantida por um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Não é o homem se batizando em água, não é o homem guardando sábado. Não é o homem vivendo obra de igreja, é o homem crendo em Jesus para que ele seja o seu Salvador e salve a sua alma. Aprendeu aí? Salvação não é pelo que eu faço. Salvação eu adquiro através de um Salvador que me salva. Eu preciso ser salvo e não me salvar. E quem me salva é um Salvador. Jesus, ele é o Salvador. Não é o batismo na água, não é guardar a ordenança de igreja, não é guardar nenhum ritual de igreja. Deu para entender? Aprenda isso aí, meu irmão. Então o batismo que Pedro diz aqui aos irmãos, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, é quando você se arrepende, tem um arrependimento, em Cristo Jesus você é perdoado dos seus pecados. Esse é o batismo. E você agora passa a morrer para o mundo e fazer parte do reino de Deus. Há uma transferência, há algo sobrenatural que acontece no lado espiritual, na vida de todo pecador que se converte a Cristo. Ele recebe a restauração, a regeneração, o perdão de Deus, a justificação. Quando ele se arrepende e crê em Jesus, ele tem o perdão dos seus pecados. Isso é o arrependimento, é o batismo que vai imergir você. Você morre para o mundo e vive para Deus, tendo a comunhão através de Cristo. Quando você crê nele, recebendo o perdão de pecado. Deu para entender aí? Então esse batismo não é o das águas. Esse batismo nas águas dentro de igreja, ele apenas é uma coisa de uma profissão pública que torna você exclusividade daquele ministério. Deu para entender? Ah, se você não for batizado, não é salvo. Você que está batizado dentro de igreja, você que não está salvo. Porque você só é salvo se você se arrepender e crer em Jesus para ser batizado com um arrependimento de pecado. Deu para entender? Para receber o perdão do teu pecado. Deu para entender? Então discute isso não, irmão. Não entra nessa conversa, nesse ensinamento não. Porque essas pessoas que ensinam isso estão perdidas, estão privadas da graça. Não estão com a sua mente aberta para Deus. Porque o diabo cega o entendimento dela e de quem estiver pregando isso. O batismo que salva é o batismo que Cristo nos batiza com um perdão de pecados. Que Pedro falou aqui em Atos capítulo 2, versículo 38. Amém? Então esse é o meu trabalho. Levar o esclarecimento, combater o falso ensino, fazer o combate com a palavra de Deus, manejando ela bem, para trabalhar conceitos de ideologias, de princípios, teologias, de doutrina, que não condiz com a verdade. Eu uso a palavra manejando bem para fazer um combate e com um argumento plausível da palavra, destruir toda a estrutura de ideias, de doutrina, de teologia, de ensinamento, que não condiz com a verdade do Evangelho. Estou pronto para o combate da fé, levando a verdade que liberta com a doutrina de Cristo. Amém? É preciso conhecer.